parte de humor. Então ela vai se afastando cada vez mais do panfleto. E essa coisa da crença, né? Quer dizer, ela tem até o final da vida, ela morre no início dos anos 70, né? Até o final da vida, ela tem uma crença profunda na construção de um mundo melhor. Isso é interessante, embora ela tenha toda uma visão parcial, né, do comunismo, mas é sempre o comunismo como uma certa, digamos assim, um certo trampolim para um mundo... transformação do mundo, não é? Mais justo, né? Também uma visão, de certa forma, revolucionária, né? E sem dúvida, sem dúvida. Para a época dela, muito revolucionária, né? E realmente eu acho que é isso. Ela pensava que era preciso transformar o Brasil. E preciso pensar também que o Brasil que ela conhecia, né? O Brasil dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, que são os anos de grande produção dela, era um Brasil rural, de predominância dos coronéis, né? Quer dizer, era daquela República Velha. E mesmo após 30, a gente tem ainda um Brasil muito de minorias, né? Em que as pessoas tinham que ficar caladas, em que a situação das mulheres era muito oprimida. E o que ela pretendia mudar isso? Ela foi uma feminista também antes do tempo, né? Ela tinha uma preocupação específica com a mulher, porque ela sabia que a opressão da mulher era dupla, né? Quer dizer, era de classe, quando ela era pobre, e era também de gênero, né? E ela deixa essas coisas muito claras, né? Então é uma mulher assim que pensou muito sobre o mundo dela, o mundo que ela viveu, e que não se deixou, isso é que eu acho extraordinário, sabe? Ela não se deixou abater por todos esses estigmas que a gente falou aqui no começo, né? Ela ia em frente, quer dizer. E é uma coisa que me surpreende na poesia dela, uma poesia que foi escrita ali pelos anos 30, 40, que é a questão do erotismo, como ela trabalha isso, né? Quer dizer, ela, na época, devia ser satanizada. Né? Não é um erotismo totalmente rasgado, explícito, né? Exato. Mas ele está presente, sim. Ele começa naquela primeira paixão que ela tem, né? Em que ela convida o namorado, né? A partilharem juntos, né? Da cama, ele quase morre de susto, né? E ela vai transmitindo esses sentimentos, né? Eu acho que é uma coisa bonita. Eu não consegui obter muito a repercussão da obra dela no sentido das críticas, porque ela foi muito elogiada pelos críticos importantes, né, da época e de hoje, como Antônio Cândido, por exemplo, como Zé Paulo Paes, como Sérgio Milliet, como Aníbal Machado, mesmo Gabriela Mistral, a chilena, que foi Prêmio Nobel de Literatura. Então, quer dizer, no meio da intelectualidade, ela era uma poeta e uma intelectual reconhecida. Agora, eu não sei no meio das pessoas que não tinham essa formação. Talvez ela fosse, como você disse, satanizada, fosse considerada pelo menos perigosa. Né? Acho que perigosa ela devia ser. Agora, como você, antes da gente começar, estava me chamando a atenção, ela era uma mulher muito bonita, né? Ela tinha uma beleza assim, espantosa. E continuou uma mulher, mesmo antes de morrer, já com quase 60 anos, ela era uma mulher bastante bonita. Eu acho que essa primeira foto do livro mostra bem isso. Tem uma foto dela aqui que eu acho... você gosta dessa? Tem uma porção de gente que gosta dessa. Que eu acho que é a foto de formatura dela, Formatura dela, mais ou menos aos 18 anos. Eu já gosto mais da primeira, que abre o livro, onde ela está um pouquinho mais séria na primeira página. Nessa foto aqui, né? Que também ela está muito bonita, né? Ela tá sóbria, né? Bem uma sobriedade, né? Ela tinha uma certa altivez, né? Uma coisa que eu acho que veio um pouco da educação que ela teve, que ela nunca perdeu, apesar de estar lá entre os pescadores, os operários, fazendo passeata e tal,
Mas interessante que mesmo os amigos dela diziam, não, era uma mulher que tinha uma certa altivez, uma certa... Era a forma dela. E foi, agora, do ponto de vista da escritora Janaína Amado, fazer o resgate da Jacinta Passos, quer dizer, pode ter sido uma viagem de muito prazer, mas também foi uma viagem, pelo que eu li aqui do seu texto, né? Embora tenha todo esse sentimento filial mesmo, né, fraterno, em torno da figura da mãe, mas era uma coisa assim que foi um desafio intelectual também, né? Quer dizer, além do sentimental, me parece que você se joga aqui mais como intelectual do que propriamente como filha da Jacinta, não é? Quer dizer, como é que foi essa experiência também? Olha, foi uma experiência longa, em primeiro lugar. Eu levei, desde que eu comecei a pensar no projeto até o livro pronto, foram 6 anos, né? Com algumas interrupções, mas o livro esteve comigo durante 6 anos. Havia muitos desafios, especialmente na biografia, né? Qual era a biografia que eu ia escrever? Como filha, só minha mãezinha, não sei o que e tal, ou ia trazer mais do que isso? Então, o que eu procurei fazer? Não sei se eu consegui, mas foi o meu objetivo. Procurar fazer primeiro me colar a ela, né? Quer dizer, ver as coisas que foram importantes para ela, para a biografada, né? Então, coisas que não foram, eu simplesmente deixei de lado. Depois, eu procurei usar a minha experiência como historiadora, quer dizer, trazer informações, porque eu não sou especialista nessa época do século XX, eu não sou especialista em história da Bahia, então eu tive que estudar bastante, ler os meus colegas, procurar documentos para poder me situar melhor, né? Então eu procurei trazer isso para o leitor, porque é uma época que já é recuada. Então, especialmente os jovens, eles não sabem de muita coisa que aconteceu naquela época. Então eu procurei colocar a Jacinta na época dela, para ficar evitando, a gente também considerá-la como se fosse uma mulher de hoje, né? Agora, eu também queria que a minha visão de filha aparecesse, porque eu sabia que eu trazia informações importantes também, né? Então, o que eu procurei fazer? Ao mesmo tempo, eu escrevo a biografia, mas quando eu me lembro, Janaína, me lembrando da minha mãe em determinadas situações, então eu digo, as lembranças da filha são as seguintes. E aí eu conto como eu mesma. Minha mãe dizia isso, fazia aquilo, eu sentia isso, né? Então, eu sou ali mais um testemunho, né? Então, esse foi um dos grandes desafios. E o outro foi como arrumar as diferentes coisas que esse livro tem num volume só, né? Porque ele traz toda a obra completa dela, não só a poesia, mas a prosa, que, como você já chamou a atenção, é variada, quer dizer, tem teatro, tem coisa para rádio, tem aforismo, tem canção, letra de canção. Depois, tem os inéditos e os publicados, né? Quando acaba toda a coisa dela, tem a biografia que eu fiz e tem toda a fortuna crítica, quer dizer, tudo que se escreveu a respeito dela. Então, como colocar isso de uma maneira inteligível para o leitor? Eu tive uma grande ajuda, que foi de Beth Capinan, que fez a produção a produção editorial do livro, e também de Ângela Garcia Rosa, que fez o projeto gráfico. Então, a gente procurou dividir o livro em partes, que ficassem claras para o leitor. Cada parte tem uma introdução, né? E há uma introdução geral. E tem esses desenhos do Segal. Pois é, que são maravilhosos. São lindos, não são? Maravilhosos. O Segal fez para o Canção da Partida. Agora, acontece que só foram publicados 5 na edição original do Canção da Partida, que é uma edição de 45. Daí, quando eu fui, junto com meu marido, ao Museu Lazar Segal para fazer a pesquisa lá, e a gente descobriu que havia 11 desenhos, que 6 não foram usados. Estão aí, graças à autorização dada pelo museu, estão todos no livro. E o livro ficou muito bonito e foi um prazer ler. É uma leitura muito agradável, muito... Foi um prazer conhecer Jacinta Passos. Eu é que tenho o prazer de conversar aqui com você sobre ela, Maurício. Janaína, obrigado por sua participação aqui. Obrigada a você.